recompensa, a eterna recompensa. Os mártires derramaram seu sangue por isso alcançaram a eterna Vós sois as testemunhas fulgurantes de como Deus compensa os seus fiéis. Sofrestes o martírio e renascestes, qual sol resplandecente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, os mártires, depois de duras penas, alcançaram a eterna recompensa. Assim foi com São Lourenço, mártir, diácono, que a Igreja celebra no dia de hoje. Também nós estamos chamados a alcançar a eterna recompensa, depois de outras duras penas, nesta terra, entre tropeços e quedas, é bem verdade. Irmãos e irmãs, como pecadores, reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor,
a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por ele amados. Glória a Deus na terra e no Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e no Oremos. Senhor nosso Deus, que inflamastes no fogo da caridade o bem-aventurado São Lourenço e o fizestes resplandecer na fidelidade ao serviço da Igreja e na glória do martírio, fazei-nos amar o que ele amou e praticar o que ele ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, lembrai-vos disto. Quem semeia pouco, também colherá pouco. E quem semeia abundantemente, também colherá abundantemente. Dê cada um
segundo o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para vos acumular de todas as graças, de modo que, tendo sempre e em tudo o necessário, vos fique ainda muito para toda a espécie de boas obras, como está escrito. Repartiu com largueza pelos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para alimento, também vos dará a semente em abundância e multiplicará os frutos da vossa justiça. Palavra do Senhor. ama ardentemente os seus presaios. A sua descendência será poderosa sobre a terra. Será abençoada a geração dos justos. Não receia más notícias. O seu coração está firme, confiado no Senhor. O seu coração é inabalável, nada teme, e verá os adversários confundidos. Ditoso o homem que se compadece e empresta e dispõe das suas coisas com justiça. Este jamais será abalado, o justo deixará memória eterna.
parte com largueza pelos pobres. A sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a cabeça com altivez. Aleluia, 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 aleluia. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida, diz o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem despreza a sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, que me siga, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós. Meus irmãos e minhas irmãs, já Santo Agostinho diferenciava a atitude dos homens em dois amores que eles possuiriam. Ou o amor a si mesmos, a ponto de esquecer a Deus, quer dizer, uma pessoa que vive num tal egoísmo, como se não houvesse Deus ou o próximo, ou o amor a Deus, a ponto de se esquecer de si mesma. Significa morrer para si, mas com isso dar toda uma vida pelos irmãos, dar toda uma vida por Deus. Ora, São Lourenço Mártir, que a Igreja celebra, recorda hoje, é um exemplo vivo de quem entregou a própria vida, mas não só no martírio, entregou a sua própria vida no serviço ao próximo, por amor a Deus.
era diácono e um dos secretários, ou um dos braços direitos do Papa Sisto II. Mas levantou-se naquele tempo uma grande perseguição. Valeriano mandava fechar as catacumbas, mandava perseguir os cristãos, levá-los à morte. E assim foi o Papa, naquela época. São Lourenço até lhe dizia: mas meu pai, ides para a morte e não deixais que o vosso servo vos acompanhe? E parece que o Papa teria dito: mais tarde também me há de acompanhar. São Lourenço tinha uma grande responsabilidade na Igreja: prover às necessidades dos pobres. Não era uma novidade, era algo que a Igreja desde os primeiros tempos já fazia. Pelo seu mandato missionário, pelo seu amor ao próximo, por aquilo que conhecia da própria palavra. Olha o que nós escutamos na primeira leitura: repartiu com largueza pelos pobres. Repartir, partilhar, era um princípio fundamentalmente cristão, que até ali o paganismo não valorizava propriamente. Ora, Valeriano não tinha só um interesse, por assim dizer, religioso, em que os cristãos adorassem os falsos deuses. Valeriano queria as riquezas dos cristãos, que eram empregadas, entretanto, para o bem social. E foi por isso que ele manteve o diácono São Lourenço vivo. Obrigou-o, num prazo de poucos dias, a entregar ao império todas as riquezas da Igreja. O que é que fez o diácono Lourenço? Passado uns dias, apresentou-se diante do representante do imperador e levava com ele os doentes, os pobres, todos aqueles de quem a Igreja cuidava de modo especial. E disse: eis a riqueza da Igreja. A riqueza da Igreja estava nos pobres. O seu maior património eram as pessoas, não os bens materiais. Claro que Valeriano ficou de tal forma furioso porque a Igreja empregava os seus bens no auxílio ao próximo, porque levava ali os pobres e não levava as riquezas que ele tinha pedido, que ele ordenou então que martirizassem São Lourenço de uma forma terrível, em cima de uma grelha, queimado pelo fogo. Conta-se que na hora do martírio São Lourenço não perdeu a boa disposição. E estando de costas voltadas para o fogo, chamou o carrasco: carrasco, carrasco. E lá foi o carrasco, talvez a esfregar as mãos, a pensar: será que ele vai capitular? Será que ele vai lançar o incenso aos deuses? Será que ele vai dizer, afinal, onde é que estão escondidos os tesouros da Igreja para o nosso imperador? Carrasco, vem cá. Quando o carrasco se aproximou, São Lourenço disse: pode virar para o outro lado que este já está bem passado. Duro, hein? Mas então viraram para o outro lado e assim completou a sua vida nesta terra, entregando-a não só aos pobres, mas entregando-a no amor exclusivo, total, pleno, que devia a Deus. Amou tanto a Deus que se esqueceu de si mesmo. E entendemos então melhor o que diz o Senhor Jesus: se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. É esse o fruto, mesmo às vezes à custa de martírios, mas um fruto que permaneceu de caridade pelo próximo, de amor a Deus. Tertuliano dizia: sangue dos mártires, semente de novos cristãos. Apesar de tamanha violência que moviam contra os cristãos, eles permaneciam a sua obra, o seu trabalho, o seu amor. E o cristianismo, apesar das perseguições, continuava a expandir-se pelo império. Meus irmãos e minhas irmãs, esta tentação, muitas das vezes, de se apoderar
da caridade que faz a Igreja é histórica. Não se esqueçam que partiu da Igreja este cuidado, a caridade, os hospitais, o ensino. Surgiu da Igreja. Não existia. Nós pensamos que surgiu do Estado democrático. Esse surgiu faz pouco tempo. Até mesmo a justiça distributiva, quando nós pagamos os impostos e a dada, pensam que é uma ideia original da democracia. Não é. A Igreja já o tinha há muito. Quando os Atos dos Apóstolos nos dizem que colocavam tudo em comum. Vendiam e davam muitas das vezes aos pobres e necessitados. A ideia não é original. A ideia sempre esteve presente na Igreja. Muitos, ao longo da história, tentaram apoderar-se disso. Por exemplo, Juliano, o apóstata, foi um imperador romano que pensou, isso que a Igreja faz com hospitais, com a caridade, o Império também pode fazer. E tentou fazer umas instituições paralelas à Igreja que logo pereceram, morreram, não continuaram. E o que era de Deus permanecia. Pois é, muitas das vezes são ideias roubadas à Igreja que nós pensamos serem originais hoje em dia dos poderes públicos. Não foram só ideias. Muitas das vezes foi património também. Olha, por exemplo, o Hospital de São José, referência até aos dias de hoje em cuidados médicos. Às vezes em acidentes ou queimados, dirigem para ali, para alguns dos especialistas. Quando a gente entra, nota, entretanto, que aquilo era um edifício religioso, possuía até uma capela muito bonita. Pois, era o seminário dos jesuítas, entretanto roubado. Hoje em dia é um hospital público. Hoje em dia a capela, tão bela e grande, era somente a sacristia, que pode ser visitada até hoje. Até o lugar onde debatem no Parlamento, que nós chamamos o São Bento, pertencia aos beneditinos. Pois, não foram só ideias que foram roubadas. Aquilo que tem hoje foi à custa também de muito património, que ao longo dos séculos quiseram apoderar-se da Igreja. Assim é fácil fazer o bem, se é que o fazem. Pois esta ideia, que é uma ideia que vem também do Evangelho, ou é posta em prática nesse serviço público, ou está tudo perdido. Se entram interesses como o do Valeriano, somente financeiros, nós vemos entrar tanta corrupção. Se entra verdadeiramente o amor ao próximo, então não há dúvida que isso é um princípio cristão, embora de tantos que nem se dizem cristãos. Fala-se muito dos pobres também hoje em dia. Fala-se muito no desemprego, fala-se muito nas condições dos trabalhadores, mas geralmente esses extremismos ideológicos fazem muito barulho e operam muito pouco. Que obra social nasceu desses extremismos ideológicos? Que ajuda aos pobres? Nada. É só barulho, manife, verborreia. A Igreja nunca fez pelos pobres com a luta, mas com a caridade e a doação da vida. Essa foi desde sempre a resposta da Igreja às necessidades concretas, que fez São João Paulo II dizer que a Igreja tinha opção preferencial. Mais tarde ele corrigiu, preferencial, mas não exclusiva, pelos pobres. Não é de agora, é de sempre. É testemunha disso São Lourenço, do século IV. Meus irmãos e minhas irmãs, vivamos também cada um para nós, no amor a Deus e ao próximo, sem encerramentos em nós mesmos, em egoísmos, mas numa atitude verdadeiramente cristã, de quem se preocupa com as necessidades dos irmãos.
Irmãos e irmãs, e falávamos do amor, o amor que se manifesta tão bem no serviço e na entrega ao próximo, dentro desse sacramento e dessa instituição que é o matrimónio. Temos no dia de hoje 3 casais que cumprem o aniversário do seu matrimónio. Caríssimos irmãos, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Rezam eles e rezamos nós por eles. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Entregam agora um ao outro as alianças, recordando, embora no dia de hoje em silêncio, aquelas mesmas promessas de fidelidade que fizeram. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Vamos entregar a cada um destes casais o símbolo oficial deste santuário do Imaculado Coração de Maria. Seja ele sempre o vosso refúgio e o caminho que vos conduz até Deus. Irmãos e irmãs, na festa do diácono São Lourenço, que glorificou a Cristo no seu sangue, invoquemos aquele que o fortaleceu com a sua graça, dizendo com alegria: Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Para que a Santa Igreja, iluminada pelo Espírito, que brotou da Páscoa de Jesus Cristo, proclame a bem-aventurança dos seus mártires, oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvimos. Para que Jesus Cristo, o grão do trigo lançado à terra que morreu, foi sepultado e ressuscitou, dê muito fruto nos mártires do nosso tempo. Oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Para que o sangue de Jesus, nosso Senhor, dê fortaleza aos que lutam pela justiça e às vítimas de todas as violências, oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Para que o triunfo do mártir São Lourenço, desprezando ameaças e seduções, dê coragem aos que são tentados pelo desânimo, oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Para que o gesto do diácono São Lourenço, distribuindo os bens da Igreja pelos pobres,
leve os cristãos a repartir com alegria. Oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvimos. Para que as nossas comunidades reconheçam a força da fé que levam o diácono e mártir São Lourenço a vencer os golpes, os algozes, as chamas, os tormentos e as cadeias. Oremos, irmãos. Guardai, Senhor, o vosso povo que se alegra na festa do vosso mártir São Lourenço, que deu a vida por amor de Jesus Cristo, e ajudai-nos a ver nos pobres o Evangelho vivo e o tesouro da Santa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, os dons que vos apresentamos com alegria na festa de São Lourenço e fazei que se tornem para nós sacramento da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir São Lourenço, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, do sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, São Lourenço e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dá ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder,
Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinai para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinai para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça.
contarei eternamente as misericórdias do Senhor, e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes: a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. Não fostes vós que me escolhestes, disse o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Concluí uma aliança com o meu eleito, fiz um juramento a David, meu servo. Conservarei a tua descendência para sempre, estabelecerei no teu trono por todas as gerações. Não fostes vós que me escolhestes, disse o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Feliz o povo que sabe aclamar-vos e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto. Todos os dias aclama o vosso nome e se gloria com a vossa justiça. Não fostes vós que me escolhestes, disse o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto
diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Feliz o homem que teme o Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com os vossos dons sagrados na festa de São Lourenço, fazei que ao celebrarmos estes santos mistérios, sintamos aumentar em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos que porventura tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Agradeço a presença de todos e, sobretudo, a dos jovens da família das Doroteias que está aqui presente e que sublinha até um pouco aquilo que nós dissemos, o papel da Igreja na educação, no amor ao próximo. Sede também todos vós amorosos com o próximo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Caminhantes neste mundo, ajudai-nos cada dia a viver sempre seguros sob o manto de Maria.